Você já se sentiu excluído pelos irmãos da sua igreja por não falar em línguas estranhas? Já te disseram que você não tem o Espírito Santo por causa disso? Então este vídeo é para você. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje vamos falar sobre um tema que gera muita confusão dentro das igrejas: o dom de línguas. Vamos analisar o que a Bíblia realmente ensina, sem achismos, sem tradições humanas. Tudo o que vamos falar neste vídeo será baseado na palavra de Deus. Fique comigo até o final e descubra a verdade que a Bíblia revela sobre o dom de línguas, algo muito diferente do que muitos pregam por aí. Ao contrário do que muitos pensam, o dom de línguas, segundo as Escrituras, é a capacidade sobrenatural de falar idiomas humanos reais e conhecidos por outros povos. A palavra língua, usada na Bíblia, vem do termo grego, glossa, que significa idioma. Não é balbucio, nem sons desconexos, é comunicação com propósito. E qual é esse propósito? Evangelização. Jesus disse: "Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo." Mateus 28, verso 19. E como ensinar se não entendemos a língua das pessoas? O que aconteceu no Pentecostes? No dia de Pentecostes, festa que era comemorada 50 dias depois da Páscoa, os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Mas preste atenção, cada pessoa ouviu os discípulos falando em sua própria língua materna. Não eram sons confusos, eram idiomas verdadeiros. Atos 2 versos 8 a 11, nos mostra que havia ali pessoas de 18 nações diferentes. O milagre foi claro, todos entenderam o Evangelho em sua própria língua. Não havia desordem, gritaria ou êxtase descontrolado. O resultado foi poderoso, 3.000 pessoas se converteram naquele mesmo dia. Você percebeu? Houve uma necessidade de pregar o Evangelho em um lugar onde havia muita gente. Deus não poderia perder aquela oportunidade. Por isso, o Senhor deu-lhes o dom de línguas estrangeiras. Paulo confirma: a língua precisa ser compreensível. Em 1 Coríntios 14, ele deixa claro que falar em uma língua que ninguém entende é como falar ao vento. Se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? 1 Coríntios 14, verso 9. O dom de línguas só tem valor quando edifica, quando comunica a verdade de Deus. Portanto, tal dom não deve ser usado para orgulho pessoal. O dom de língua não é prova de batismo com o Espírito Santo. Efésios 1, verso 13, afirma que somos selados com o Espírito Santo no momento em que cremos em Jesus, não quando falamos em línguas. Há diversos exemplos bíblicos de pessoas que receberam o Espírito Santo e nunca falaram em línguas. Pessoas como Maria, Estevão, João Batista, Gideão, Sansão, até mesmo Jesus. Você já pensou nisso? Jesus nunca falou em línguas. Será que ele não tinha o Espírito Santo? Claro que tinha. Ele não usou esse dom porque não havia uma necessidade evangelística para tal. O dom é dado segundo a necessidade, e o Espírito Santo é quem decide isso, não o homem. Regras para o uso do dom de língua de acordo com 1 Coríntios 14. Se alguém for falar em línguas em uma igreja, deve haver intérprete. Versos 5, 13, 27. No máximo, 3 pessoas, uma por vez. Verso 23, 27 a 29. Deve haver edificação para todos. Verso 26. O dom deve estar subordinado ao amor e ao dom da profecia. Verso 1. Hoje, muitos rompem essas regras. Multidões falam ao mesmo tempo, sem interpretação, sem propósito evangelístico e muitas vezes sem entendimento do que estão dizendo.
Comenta aqui. Você acha que essas línguas faladas nas igrejas hoje é o verdadeiro dom de língua? Será que existem línguas de anjos? Alguns citam 1 Coríntios 13, verso 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Mas Paulo está sendo hipotético. Ele está dizendo, mesmo que eu falasse como os anjos, sem amor, não serviria de nada. Além disso, todas as pessoas que tiveram contatos com os anjos, não relatam que os anjos falavam uma língua diferente. Os anjos sempre falaram em línguas humanas nas Escrituras. Em Marcos 16, verso 17, Jesus falou de novas línguas. O que Jesus quis dizer realmente neste texto? No original grego, há duas palavras diferentes para descrever o termo novas. Neos é algo novo que não existia antes. Kainos é algo novo que já existia. A palavra usada em Lucas 16, verso 17 é kainos, que significa novo para quem fala, mas já existente. Ou seja, o dom é falar idiomas reais, já existentes, que a pessoa nunca estudou antes. Enfim, o dom de línguas não é prova de batismo com o Espírito Santo. Não é para provocar barulho, desordem ou confusão. E não deve ser usado para orgulho pessoal. É um dom voltado à evangelização, sempre com ordem, amor e entendimento. Se todos falam português em um culto, qual a necessidade de alguém falar em outro idioma sem intérprete? O Espírito Santo é quem dá os dons como Ele quer, não como nós achamos melhor. E agora eu quero te ouvir. Você já teve dúvidas sobre o dom de línguas? Já viveu ou presenciou algo parecido com o que mostramos aqui? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso com base na Bíblia. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor esse assunto, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Lembre-se, o verdadeiro dom de línguas é uma bênção, quando é usado com sabedoria, amor e propósito evangelístico.